Bom dia. Salmo 78. Povo meu, escuta o meu ensino, inclina os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou os nossos antepassados que ensinassem os seus filhos, de modo que a geração seguinte se conhecesse. E também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus. Não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que eles já haviam mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoar. Dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo à noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que fluiu profundezas da pedra. Fez sair regatos e fluir de água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou uma torrente. Mas conseguirá também dar-nos o de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se com o fogo, atacou Jacó, e a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus, fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental, e pelo seu poder fez alcançar o vento do sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como areia da praia. Levou-os a cair dentro do acampamento, ao redor das águas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez os desejos deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus. E ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A desrespeito disso tudo, continuaram pecando. Não creram nos seus prodígios. Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam com fervor. Se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não
não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o seu santo de Israel, não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que os mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoá, quando transformou os céus, transformou os rios em riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiram beber das suas águas. E enviou enxames de moscas que os devoraram e rãs que os devastaram. Quando entregou as suas plantações às larvas, a produção de terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo e os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito e as primícias de vigor varonil das tendas de Cã. Mas tirou seu povo como ovelhas e os conduziu como um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim, os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança e deu suas tendas às tribos de Israel, para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo, não obedeceram aos seus testemunhos, foram desleais e infiéis como os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles os irritavam com os altares idólatras, com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sabendo-se Deus Sabendo-o Deus, enfureceu-se e os rejeitou totalmente Israel, e abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde haviam entre os homens, entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu os seres jovens e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada. As viúvas já não podiam chorar. Então o Senhor despertou como se de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho, fez retroceder os golpes dos seus adversários e os entregou a permanentemente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Construiu o seu santuário como as alturas, como a terra os firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e os tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio das ovelhas para ser o pastor de Jacó, seu povo de Israel, sua herança. E de coração íntegro Davi os pastoreou, com as mãos experientes os conduziu. Amém.